Sejam todos bem-vindos ao primeiro episódio de uma série de entrevistas da PWN Luanda. A nossa primeira convidada tem mais de 20 anos de experiência na indústria do óleo e gás e recente experiência na primeira produtora de açúcar, etanol e energia elétrica renovável em Angola. Começou a sua carreira na área de recursos humanos na empresa Sunil, onde desempenhou diversas funções, desde técnica a diretora-geral adjunta. Em 2022, foi convidada pelos sócios Sonangol e GAP a assumir o cargo de diretora-geral adjunta da Biocon. Seja muito bem-vinda à primeira entrevista da PWN. E para começar, nós queríamos saber quem é a Otília. Sofia, antes de mais, gostaria de agradecer o vosso convite. Para mim é uma honra muito grande. Eu gosto de me apresentar da seguinte forma. Otília Xavier Viegas é filha mais velha, sou irmã mais velha, sou esposa e sou mãe de duas crianças fabulosas. Sou uma profissional com mais de 20 anos de experiência profissional. Tenho passado por diversas funções, como bem disse a Sofia. Neste momento exerço a função de diretora-geral adjunta na Biocon, que é a primeira empresa que produz açúcar, etanol e energia elétrica renovável no país. Estamos instalados em Cacuço, em Malange, e somos uma empresa pioneira no mercado. Otília, disse-me que tem mais de 20 anos de experiência, teve concretamente 22 anos na Sonils, onde desempenhou várias funções de técnica a diretora-geral adjunta, no mercado predominantemente masculino. Como é que foi esta experiência profissional e como é que se sai de técnico a um líder máximo de uma empresa? Bom, tem sido desafiante e interessante. Eu comecei a trabalhar em 2001 na Sonils como técnica, que pela natureza da sua atividade existem mais homens do que mulheres. As mulheres exercem maioritariamente cargos nas áreas de suporte da empresa. Dificilmente encontramos mulheres nas áreas mais operativas e nas áreas mais técnicas. Mas tem sido interessante porque não é difícil, porque apesar de ter estado num ambiente e continuo a estar nesse momento num ambiente predominantemente masculino, isso não tem dificultado de forma alguma a minha trajetória nem o meu percurso. Eu tive como primeira líder, a minha primeira líder foi uma senhora, isso terá ajudado, mas tive também líderes homens que apostavam na juventude, que apostavam nas mulheres e que abriam possibilidade para as mulheres fazerem o seu percurso e crescerem. A minha trajetória de técnica à diretora eu não foi premeditada. Aconteceu quase de forma inconsciente, pelo menos para mim, porque eu sempre fui muito focada nas minhas tarefas, nas minhas responsabilidades, sempre fui uma pessoa muito responsável, talvez por ter sido filha mais velha, eu associo sempre a isso. E quando conto a minha história com os meus pais, com os meus irmãos, chego facilmente à conclusão, e as pessoas chegam facilmente à conclusão, de que as minhas responsabilidades eram acrescidas, principalmente naquela altura, e por causa disso eu sempre fui uma rapariga muito responsável. E quando comecei a trabalhar, levei para o local de trabalho, para as minhas funções, toda essa responsabilidade que eu já trazia no meu perfil. Então sempre exerci as minhas funções com muita dedicação, com muita responsabilidade, e isso abriu espaço para a minha trajetória, para o percurso e para as oportunidades que me foram sendo dadas ao longo da minha carreira. Portanto, todas as promoções e todos os movimentos que foram acontecendo foram por mérito, foram porque alguém reconheceu em mim valor e deu umas oportunidades, eu as agarrei e fui crescendo ao longo do tempo. Falou em responsabilidade e o mercado petrolífero tem a sua característica da exigência na qualidade. Exatamente. Quais são os conhecimentos que levou do mercado petrolífero de óleo e gás que implementou na Biocon e quais são os conhecimentos que está a usufruir da Biocon que pretende levar para o futuro? Bom, são vários. Em termos técnicos, em termos de valores humanos, em termos de valores pessoais, são muitos. Como a Sofia bem disse, a indústria petrolífera é muito rigorosa naquilo que são as suas práticas e isso por si só dá-nos uma outra bagagem. Okay? E é uma empresa que aposta muito no desenvolvimento das suas pessoas. Portanto, eu ao longo dos anos que trabalhei na Sonils, eu
frequentei muitas ações de formação técnica, formação comportamental. Tive líderes que serviram de referência para mim, que serviram de exemplo, e absorvi deles comportamentos que levo para a minha vida até hoje, e que tenho tentado transpor para a Biocon também. A Biocon é uma empresa organizada. Quando eu cheguei, encontramos uma empresa muito organizada, com boas práticas implementadas, mas eu costumo dizer que há sempre espaço para melhoria. A Biocon, quando cheguei à Biocon, fiquei muito admirada pela forma como as pessoas são comprometidas com o projeto, pela forma como do colaborador do nível mais baixo até o nível mais alto fala sobre a atividade da empresa. A Biocon é a maior empresa em Malange, é a empresa onde todos os jovens querem trabalhar, e os jovens, quando conseguem uma oportunidade na Biocon, entregam-se verdadeiramente ao projeto. E isso por si só para mim foi admirável. Eu nunca tinha visto nada igual, nunca tinha visto tanta gente a falar de tanto orgulho, com tanto orgulho da empresa onde trabalho. Isso é fenomenal. Fala-nos em orgulho dos colaboradores da Biocon investirem em marca. O orgulho significa que por trás tenha uma liderança eficaz. O que é que a Otília define liderança e qual é o seu propósito enquanto líder? Pronto, eu não gosto muito de definir ou de seguir conceitos pré-definidos. Eu gosto muito de falar com base na minha experiência e com base no dia a dia, daquilo que observo. Eu sou muito observadora, gosto muito de observar as pessoas e os seus comportamentos. E a mim, como líder e como uma pessoa com a responsabilidade que tenho, um dos meus maiores propósitos é desenvolver pessoas. Eu gosto muito de ver pessoas a crescer. Gosto muito de ver pessoas que agarram as oportunidades que lhes são colocadas à mesa e que seguem o percurso com bastante sucesso, com bastante comprometimento, com bastante responsabilidade. E o que eu procuro fazer, pelo menos nas pessoas que estão na minha equipa, é dar exemplo, ok? Dar exemplo daquilo que um profissional deve ser no local de trabalho, do tipo de comportamento que deve ter, do tipo de relações que deve ter, do tipo de competências comportamentais que deve desenvolver para que a sua carreira técnica seja bem sucedida, porque mesmo que sejamos muito bons tecnicamente, se o nosso comportamental não seguir a mesma linha, as pessoas dificilmente alcançam o sucesso. Então o que eu tenho conversado e o que eu tenho transmitido às minhas equipas é isso. Absorvam. Portanto, através dos exemplos que eu dou, através das conversas que eu tenho com eles e através dos programas de desenvolvimento que são colocados à mesa, as oportunidades que são colocadas à mesa, absorvam aquilo que existe de melhor, ok? E cresçam, e voem, e sejam bem-sucedidos. Então, o que eu, principalmente com as mulheres, e já tive a oportunidade de dizer isso à Sofia, principalmente com as mulheres, eu tenho esse cuidado e essa paciência de conversar, de incentivar, de promover o crescimento das mulheres. Eu sempre que tenho a possibilidade e sempre que tiver a possibilidade e oportunidade de ajudar uma mulher a crescer, eu vou ajudar essa mulher a crescer. Sinto-me um bocadinho frustrada quando as mulheres não estão dispostas, porque são opções, né? E nós, apesar de somos mulheres, temos várias responsabilidades, mas o mundo profissional exige de nós o mesmo que exige dos homens. E nós temos que ter a capacidade suficiente para nos organizarmos. As empresas também têm que ajudar, claro, têm que criar políticas que ajudem especialmente as mulheres, por causa da responsabilidade acrescida que têm, mas nós temos que nos organizar em primeira instância se quisermos crescer profissionalmente. E há mulheres, e isso são opções, né? Há mulheres que estão dispostas a se organizarem, a seguirem com sucesso as oportunidades que lhes são colocadas à mesa, e há mulheres que não são opções. E ao longo da minha carreira eu tenho visto um número não muito significativo de mulheres dispostas a seguir esse caminho. É uma pena, é uma pena,
Mas eu penso que ao longo do tempo o interesse vai crescendo cada vez mais. Portanto, havendo esse interesse, cabe às organizações, aos líderes e às pessoas abrir espaço e dar oportunidade que é para as pessoas efetivamente crescerem. Falou bem sobre que as mulheres têm que fazer esse trajeto, mas as empresas têm que ajudar. Qual é a opinião da Otília em instituições como a PWN que ajudam a promover a equidade e a inclusão dentro das empresas? O que é que falta fazer mais em Angola? Bom, eu acho que esse movimento todo que passou a existir de algum tempo a esta parte é bastante positivo. Eu acho que devem existir mais organizações e organizações que devem estar muito próximo de quem toma decisões, de quem define políticas macro, ok? Acho que é muito importante isso porque têm que ser efetivamente definidas políticas macro para que aquilo que é o vosso propósito, que é o propósito das outras organizações, seja materializado e seja materializado a curto, médio prazo. Porque eu vejo que as organizações têm aqui uma série de ações, uma série de eventos, mas resultado na prática eu vejo que ainda demora a acontecer. Mas não é só em Angola, é um bocadinho ao longo do mundo, ao nível do mundo. Mas esse movimento que passou a existir é extremamente positivo e eu acho que deve continuar. E, dando sequência nisto, qual é a mensagem que a Otília deseja passar às jovens senhoras que queiram fazer esta carreira profissional e chegar a lugares de topo? Primeiramente, que apostem no seu desenvolvimento académico, no seu desenvolvimento pessoal, no seu desenvolvimento profissional, né, que agarrem as oportunidades como oportunidades únicas que podem não voltar a aparecer e que sigam o seu percurso, que se organizem, que criem as redes de suporte, porque nós mulheres, enquanto mães, enquanto filhas, enquanto esposas, temos que ter rede de suporte, porque senão as coisas não funcionam bem para nós. Criem as redes de suporte, organizem-se, que é para depois as coisas correrem bem no âmbito profissional, porque de outra forma não é possível. Mas mais do que isso, é importante que as pessoas tenham vontade, que tenham vontade de crescer, que tenham vontade de ser bem-sucedidas, porque este é o primeiro passo para tudo. Depois, se tivermos isso, eu acho que as coisas fluem muito bem por mérito, essencialmente. Falou aqui esta vontade de crescer. Quais são os líderes que a inspiram? Os líderes, os primeiros profissionais que exerceram cargos de liderança na minha vida são os que mais me inspiram. São pessoas mais velhas. Existem depois os gurus ao longo do mundo, através dos quais vamos aprendendo, né? Através dos livros e alguns conceitos sobre liderança, mas eu em termos práticos, existem pessoas que passaram pela minha vida e que são uma referência até hoje, e muito particularmente uma mulher. Eu hoje sigo o exemplo desta mulher que foi a minha primeira líder e eu referi há bem pouco tempo. Eu aprendi com ela a dar oportunidade às pessoas, a fazer crescer as pessoas, a definir um perfil profissional de liderança no verdadeiro sentido da palavra. E quando digo liderança, é fazer todo o movimento para que as equipas sejam produtivas, para que a gente entregue bons resultados, para que a gente olhe para aquelas pessoas que efetivamente se destacam e que a gente abra oportunidades e espaço para essas pessoas, até para nos substituírem, né? Porque nós, quando exercemos cargos de liderança, não podemos crer ou pensar que vamos permanecer lá para toda a vida. Temos que deixar a nossa marca, trabalhar para deixar a nossa marca. Okay? Trabalhar para que quando a gente vá de férias, por exemplo, tenhamos equipas suficientemente preparadas para não nos incomodarem durante as férias. Eu acho que essa é a primeira responsabilidade, é a maior responsabilidade dos líderes, é desenvolverem pessoas
deixarem equipas suficientemente preparadas para apresentarem bons resultados na sua ausência ou enquanto estejam presentes. Se fosse para escolher uma palavra para definirmos a Otília Xavier Viegas, qual palavra escolheria? Foco. Eu sou uma pessoa extremamente focada na minha vida e eu acho que por causa desta minha maneira de ser, as coisas têm acontecido como eu gostaria e como eu planifico, porque as distrações não nos ajudam a nada. As distrações fazem-nos perder muito tempo e eu sou uma pessoa que não permito, quando tenho algo a alcançar, não permito que as distrações criem desvios relativamente àquilo que eu posso e que eu tenho que fazer. Então eu sou uma pessoa muito focada. Obrigada por esta partilha, Otília, e desejamos muitos sucessos e que continue com esta carreira profissional brilhante. Obrigada. E chegamos ao fim do primeiro episódio da série de entrevistas da PWN Luanda. Deixe os seus comentários, o seu like, indique-nos quem é o próximo convidado para estar aqui do nosso lado, siga-nos e até à próxima.